Meus irmãos, eu quero aqui trazer mais uma vez a parábola do fariseu e do publicano, que foi pregada aqui, mas eu quero trazer uma visão em cima do que está acontecendo hoje, né? Porque nós precisamos não somente ler a parábola, mas também frisar, certo? Precisamos frisar naquilo que a parábola ela quer passar. E hoje eu estou vivenciando, dia após dias, essa palavra. E nós precisamos, de uma certa forma, ensinar sobre o que a Bíblia quer falar sobre isso, para que nós não acabe nos colocando em posição errada. Pois Jesus ele faz menção do certo e do errado. E a minha preocupação hoje é que você entenda aquilo que o Senhor quer de nós. Quer que você aprenda. Então, se você tem um tempinho, eu te convido a sentar. Não vou aqui prolongar, só quero trazer aqui uma parte daquilo que o Senhor falou nesta parábola. E assim talvez eu possa fazer até com as demais. Já foi pregado aqui nesse canal sobre esta parábola. É muito importante você observar em detalhes tudo o que o Senhor ele tem falado. Então, a parábola do Senhor, que está escrito no livro de Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo 9, vai dizer: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezava os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Louvo a Deus por esta palavra, louvo a Deus por você, telespectadores, apoiadores desse canal, inscritos, que Deus abençoe grandemente e que Deus possa te encher de graça, que você possa nesse momento começar a sentir o desejo da adoração e render graças a Deus por tudo que você tem, tudo que você já conquistou. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos que estão aqui nesse momento a me assistir, é com muita responsabilidade que venho até aqui postar esse vídeo, porque quero, de fato, que você compreenda esta palavra. Há muitos que está vivenciando os seus dias como este fariseu. Se você pesquisar, não vou entrar aqui em detalhes para que o vídeo não fique muito grande, muito longo, e quero já te falar que a diferença do fariseu e do publicano dentro desta parábola, ela vai falar na tonalidade de voz e no uso das palavras, a colocação inadequada feita em uma oração. E a Bíblia, ela está dizendo aqui, sobre a parábola que Jesus contou a alguns, que não é bom, não é certo que nós nos posicione em nenhum modo como este tal fariseu. E se você analisar, se você fizer um estudo sobre o fariseu, os fariseus eram homens da lei, homens que ensinavam as escrituras de uma forma tal que se colocavam diante
das sinagogas, das congregações, como sacerdotes, como homens de bom conhecimento e de responsabilidade total. Você está entendendo isso aqui? Então, hoje, o que nós vivenciamos não é diferente. Não quero dizer que todos os sacerdotes, ou seja, pastores, tenham esta mesma característica. Não. Mas alguns irmãos, até mesmo de banca, membros de uma certa igreja, que se acha está salvo porque dizima, que se acha está na colocação certa porque se posiciona como um fariseu. E essa palavra fariseu dói na minha alma só em ler esta palavra, porque eu vejo a hipocrisia vestida totalmente em um homem. Homens que se justificam diante da sociedade e perante Deus se achando tal, que bate no peito e diz o que fez, o que faz, o que pode fazer, e ainda olha para os demais se dizendo: eu sou melhor do que ele, porque eu não sou roubador, não sou adúltero, não sou isso, não sou aquilo. E começa a se justificar entre os amigos, entre os familiares, entre a sociedade, querendo mostrar as beneficências que tem feito, as caridades que tem realizado, para que as pessoas olhem para ele e comecem a ter respeito. Até pode acontecer no meio de uma sociedade, porque as pessoas não têm conhecimento bastante da palavra de Deus. E acham que quem está falando está com a razão. Mas se você for olhar o publicano, certo? Você olhar a característica do publicano, as evidências talvez demonstrem que o fariseu esteja certo. Mas a Bíblia vai dizer que esta posição que ele colocou-se diante do Senhor, nem sequer olhando para cima, para o alto, porque como se estivesse constrangido, como se estivesse envergonhado ali na presença de Deus, se humilhando e dizendo: ó Deus, glória a Deus, me perdoa, porque eu sou um pecador. Dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E a Bíblia vai dizer que aquele, olha o que Jesus está dizendo para aquela situação. Este sim, eu afirmo, desceu justificado. Ora, mas o publicano não é o pecador, o publicano não é o mentiroso, o publicano não é o que rouba, o publicano não é aquele que mente, o publicano não é aquele que, diante dos fariseus, não presta. Mas Jesus, ele afirmou para aquele povo: este sim, posso afirmar que desceu justificado. Ou seja, meu querido amigo, meu querido irmão em Cristo Jesus, o que importa não é o que você veste, o que importa não é o que você faz, o que importa não é a posição que você esteja, mas sim aquilo que sai da tua boca diante da presença de Deus. Ele está dizendo: te aquieta, abaixa o tom da tua voz, fica no teu lugar quietinho e mais, reconhece que você não passa de um pecador igual ao outro. Porque quando você reconhecer que você não passa de um pecador e se igualar ao teu próximo e pedir misericórdia a Deus, tu não vai descer justificado na presença de Deus, que é o que mais importa na vida de um cristão. Não adianta, meu caro amigo, você se auto-exaltar, se auto-engrandecer e querer se justificar com os benefícios que tem prestado, com as ofertas e dízimos que você tem doado, com aquilo que você fez na obra do Senhor, se o teu coração não tiver paz com teu irmão. Quando eu aprendi isto aqui, eu pude perceber o quanto eu preciso de Deus, o quanto eu preciso estar na posição desse publicano nesse momento, reconhecendo que eu preciso da misericórdia de Deus, porque eu não passo de um pecador. Todo dia falhamos, toda hora pecamos, todo minuto estamos fazendo alguma coisa que nós precisamos parar e pedir misericórdia para Deus.
Então não é simplesmente a posição que você se encontra, não é justamente simplesmente o fato de você estar em tal congregação rica, bonita, de 100.000 anos. Não, irmãos. O que importa é você estar na presença de Deus e se colocar na presença do Senhor como aquilo que você é, um pecador. E pedir a sua misericórdia. Pedir ao Senhor que Ele lhe cubra e lhe dê a sabedoria para descer daquela oração com a cabeça baixa. Esqueça a exaltação, porque diante do Senhor não vai ser válida. Somos pequeninos, somos rabiscos, somos diante do Senhor nada. Mas quando Ele quer, Ele exalta. E a Bíblia vai dizer que aquele que desceu justificado, sim, será exaltado. Mas aquele que estava exaltado diante do Senhor vai ser rebaixado, vai ser humilhado, vai ser massacrado. Porque Deus, Ele não habita em corações soberbos. Deus, Ele não habita em coração fraudulentos, com ira, cheia de pecado, querendo desfazer, distorcer do ministério e da vida do próximo, para se colocar na posição melhor do que ele, para ganhar credibilidade com os amigos e com aquela sociedade. Cuidado, cuidado com o que você faz, meu irmão. Eu sei que muitas das vezes nós cometemos esse erro, mas há tempo de se consertar diante do Senhor. Porque é normal você ver um erro bárbaro e gritar na cidade. Isto é inadmissível diante da presença de Deus. E pedir para que o Senhor entre com misericórdia naquela situação. Não é dessa situação que aqui a Bíblia está falando. Não é que alguém cometeu um pecado terrível, trouxe escândalo e a igreja está sofrendo. Não, não é isso. Está falando de exaltação própria. Está falando de pessoas que são soberbas. Pessoas que querem simplesmente massacrar o próximo para se colocar na posição porque ele se acha melhor. Porque ele acha que é do jeito dele. E o Senhor, ele deixa bem claro, nesta situação, que entre a oração do publicano e entre a oração daquele fariseu, que a oração do publicano foi aceitável diante do Senhor. Mas a oração daquele fariseu não subiu com aroma suave, não subiu com aroma cheiroso na presença de Deus. Foi rejeitada. Então, irmão, se você faz parte de uma certa denominação que você acha que é certa, continua nela. Mas não precisa você humilhar aquele irmão que não faz parte da tua denominação. Está repreendido em nome de Jesus. Não é porque você está em uma posição, em um cargo superior àquele irmão, que você está no direito de se achar melhor ou mais santo ou mais certo do que o outro. Isso não quer dizer nada. Sabe o que é nada? Nada. O que eu acho interessante é que a Bíblia vai dizer que haverá surpresas quando nós chegarmos no céu. Que surpresa é essa, meu irmão? Que surpresa é essa, minha irmã? A surpresa é que você vai chegar lá no céu e vai procurar aquelas pessoas que você achava que estaria ali, aquelas pessoas que você batia no peito dizendo morreu com Cristo e vou encontrar com ele lá, chega lá, não vai estar. Aquela pessoa que você dizia, essa está certa, não vai estar. Esta é uma das surpresas que você vai encontrar quando chegar no céu. E a outra surpresa que você vai encontrar no céu é aquela pessoa que você desprezou, aquela pessoa que você pensou que não chegaria ali por situação alguma, ela vai estar. Então, cuidado neste posicionamento de santificação, porque você jejuma para que você ganhe força contra o inimigo e não contra o teu irmão. Você não consagra a sua vida ao Senhor para que você ganhe destaque na sociedade. Não, é para que a tua carne ela comece a entrar dentro do controle espiritual, para que você possa controlar suas emoções, paixões e a carne que é terrível. A nossa boca, ela fala e mata todo o nosso corpo. O uso da palavra, ela é muito poderosa. E a palavra do Senhor vai dizer que a palavra, ela dita, ela tem um grande poder. Poder para trazer o bem e poder para trazer também o mal. A boca que profetiza a bênção, a boca que profetiza a maldição,
terá efeitos colaterais. Então, cuidado na posição do fariseu. Porque se você olhar, eram os fariseus quem perseguia a Jesus. Eram os fariseus, os escribas, os grandes homens, doutores da lei, que levaram Jesus a ser crucificado. E não importa o quanto você conhece a Bíblia, se você não tiver um coração repleto de Deus, repleto de amor. Eu não estou falando sobre a paciência, sobre a temperança, não. Estou falando sobre a santidade. O posicionamento diante das pessoas que estão em tua volta. Quando você se achar melhor que o outro e querer até desprezá-lo diante da presença de Deus, haverá um preço a ser pago. Então você nunca vai saber, quando estiver nessa posição, se você não estiver com a mente em Cristo. Então aqui está apenas esta passagem de reflexão diante dessa parábola. Eu poderia aqui trazer qualquer outra parábola que a gente ainda não trouxe aqui nesse programa, mas Deus tocou no meu coração para falar sobre isso, porque está acontecendo por muitas vezes e se repete toda hora. E há uma necessidade de mudança. E Deus ele está dizendo para mim, primeiramente, e para você que está ouvindo. Há uma oportunidade nesse dia de hoje para que você possa mudar o teu posicionamento, mudar a tua direção e pensar na palavra que você vai dirigir diante do Senhor. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Tão penetrante como a espada de dois gumes. Capaz de dividir a alma e o espírito. E a divisão entre... Então, a hipocrisia diante do Senhor não é bem-vinda. Não adianta você falar com a boca e o coração está cheio de ódio. É melhor você ser uma pessoa transparente. É melhor você ser uma pessoa transparente. E mostrar quem verdadeiramente você é. Porque Deus te justificará. Porque você viveu na hipocrisia, na mentira, no ódio, no rancor e no desprezo. Desprezando aos irmãos. Esta é a minha reflexão. Peço que Deus tenha misericórdia de nós que somos pecadores e que Ele possa nos dar uma oportunidade para que nós possamos entender o que Ele está passando para nossas vidas através dessas parábolas e que nós possamos derramar na vida dos irmãos bênção, paz e prosperidade. Deus abençoe a sua vida. Continua orando pelo Jovem Alex, continua orando pelo programa Semente da Fé, que Deus possa falar conosco de uma forma tremenda e poderosa. Deus te abençoe em nome de Jesus.